Olá, alunos do quarto ano, estamos aqui para mais um vídeo, hoje de história. Falaremos mais um pouquinho da história do café. Dessa vez vamos ver os cafeicultores e os trabalhadores. Vamos lá? Os cafeicultores e os trabalhadores. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira, como vimos na aula anterior, certo? Havia grandes propriedades produtoras de café. Essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento e distribuição dessa mercadoria. Falamos, né, que eles transportavam em mulas, depois veio as ferrovias com os trens, isso expandiu, depois esse produto começou a ser levado por navios. Conversamos sobre um pouco sobre isso na aula passada. No início da cafeicultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados, algum tempo antes africano das etnias iorubás. Gegê, Maiês e Bantus foram forçados a migrar para o Brasil. Também já falamos um pouquinho desses grupos quando falamos de etnia. Sendo transportados em navios em condições péssimas pelo Oceano Atlântico. Então, alguns grupos, né, como os Bantus, os Gegês e os Urubais, vieram para trabalhar nessa mão de obra, tanto do açúcar quanto do café. Então, aí o Debré, né, um pintor muito conhecido antigamente, retratou alguns homens desses povos, está aí na apostila de vocês. No Brasil, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração de ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado pelo cultivo do café. No Brasil, produtores de café, desculpa, gente, nas fazendas produtoras de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções, tanto na lavoura quanto na casa dos proprietários de terra. Então, era um trabalho que se revezava entre trabalhar na casa dos senhores, plantações, criação de animais e também no cultivo do café. Trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por um capataz, e não tinham a liberdade de ir e vir. Toda essa exploração fez muitos escravizarem se revoltarem ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos castigos. Colheita e separação dos grãos de café realizados por escravizados no Brasil. Conhecemos um pouquinho dessa história triste, né, galerinha, do nosso passado aqui no Brasil. Então, eles também sofriam esses maus tratos no cultivo do café. Na produção de café, todo o trabalho braçal e manual era realizado por escravizados e envolvia desde o semeio até da colheita até o processo final. Não apenas peneirar e secar os grãos ao sol, mas também moê-los, ensacá-los e transportá-los. Então, toda a parte do café, desde quando colocavam as primeiras sementes lá no solo para germinar, cuidar, colher, secar, moer, embalar e colocarem nos navios. Todo esse processo manual era feito pelos escravos. Era um trabalho braçal, era um trabalho cansativo, porque as plantações não eram locais pequenos, né? Eram grandes explorações, grandes plantações. E eles não trabalhavam só com isso, eles também trabalhavam em outras plantações, cuidando dos animais, na casa do senhor, né? Então, eles tinham muitas atividades, não era uma coisa rápida de se fazer, era muito cansativo e eles eram muito explorados. Os escravizados carregavam as sacas de café pela cidade, da estação ferroviária ao porto, e conforme mostrado a seguir, marcavam o passo com um sino ou um chocalho. Essa gravura de Joaquim Teire representa um grupo de escravizados carregando sacas de café pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro até o porto. Lembra que depois que a ferrovia chegou, né, facilitou o trabalho, o transporte, mas mesmo assim o trabalho braçal dos escravos continuou, né, enchendo esses navios com as sacas de café para serem transportados para outros países.
O sucesso da produção do café brasileiro, além do tipo de solo apropriado, dependia do trabalho escravizado. Então, foi o trabalho desse povo que transformou todo o nosso cenário no que conhecemos hoje. Então, graças a esse povo, né, infelizmente com um trabalho doloroso, escravizado, mas foram esses povos que mudaram totalmente o cenário do Brasil com as plantações de café, ok, galerinha? Vamos falar um pouco mais disso nas aulas de chamada de vídeo. Anotem alguns tópicos, leiam mais de uma vez a apostila, que falaremos mais profundamente sobre essas questões nas chamadas de vídeos, ok?